A paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus, esse que vos fala é o pastor Lucas Magela. Bom, pessoal, estamos iniciando mais um trimestre esse ano de 2020. Nós iremos dessa vez estar tratando da revista a qual foi preparada aos Efésios, né? Carta aos Efésios, saudações ao destinatário. Vamos estar nos aprofundando um pouco nessa carta. Hoje nós estamos apresentando essa carta. Vale lembrar também que nós fazemos apenas subsídios, fazemos alguns comentários para que assim possa contribuir com os irmãos em Cristo Jesus, com os pastores, com os professores de EBD e assim com aqueles também que querem crescer na graça e no conhecimento, que querem aprender mais do Senhor. Bom, antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir a você que você possa se inscrever neste canal, né? Deixa aí o seu like aí, ok? Isso vai nos ajudar muito, né? Isso vai fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, alcance mais pessoas através do seu trabalho. Então seja um instrumento de Deus nessa hora, né? Dá um ok aí, né? Dá um like aí agora, se inscreve aí embaixo aí, vai estar logo abaixo aí o botão de se inscrever. E assim acompanhe conosco as lições da Escola Bíblica Dominical aqui do Estado do Espírito Santo, né? Canal EBD Espírito Santo. Quero que você seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo e que você possa voltar outras vezes e assim aprendermos junto cada dia mais a respeito da palavra. Como eu já falei em outros vídeos, este canal foi criado para ser mais um dos milhares de canais que já existem no YouTube, com o intuito de abençoar sua vida, de ajudar você no seu crescimento espiritual. Ok? Forte abraço, vamos para a nossa lição. Nosso texto áureo está descrito aí em Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz: Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, amados, como já falei, vamos estar iniciando esse trimestre de 2020, esse segundo trimestre de 2020, com a carta aos Efésios, né? Saudações ao destinatário. Então, vamos aí. O texto bíblico é Efésios capítulo 1, verso 1, verso 2, e também nós temos Atos capítulo 1, ao verso 7, né? Nós temos 3 objetivos para ser alcançado nessa lição. O primeiro objetivo é apresentar a autoria e data da epístola. Também o nosso segundo objetivo é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa epístola. Uma epístola que é importantíssima para a igreja naquele tempo e também a igreja nesse tempo. Ela é rica em conhecimento, muito profunda a sua teologia sistemática, né? Ela traz para nós um conhecimento da qual nós crescemos com certeza no conhecimento, né? Também na graça, porque há muita palavra, há muitas verdades contidas no livro, na Epístola aos Efésios, e assim leva-nos a crescer espiritualmente. A introdução diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Então, olha só, nós já começamos identificando o quê? Porque a carta aos Efésios ela é extremamente importante. Porque na carta aos Efésios ela mostra o propósito eterno de Deus para a igreja revelada por meio de Jesus Cristo, né? Nesta lição nós vamos estudar os aspectos introdutórios e as principais abordagens da doutrina, né, ou dos ensinamentos. Durante o estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus, né? Ou seja, durante esse estudo, ela deve nos levar a um conhecimento das coisas de Deus. É de suma importância também, caro amigo,
que você possa ler o livro aos Efésios, né? O livro, melhor dizendo, a Epístola aos Efésios completo. São poucos capítulos, onde você vai ter um panorama legal, onde você vai ter uma base legal da carta aos Efésios, e assim poderá contribuir muito para o enriquecimento da sua aula, né? Mas vamos por vez, vamos por hora, e essa é a dica que eu deixo para você logo nesse começo. Quer dar uma boa escola bíblica dominical, quer aprender bastante sobre a Epístola aos Efésios, estude a Epístola aos Efésios. Leia cada versículo e, na medida com que você lê, adore ao Senhor, busque ao Senhor, porque é um conhecimento extremamente importante para a nossa vida devocional, para a nossa vida espiritual. Logo aí no começo nós vamos começar já dizendo o seguinte: a autoria e data da carta, né? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, uma coisa enfática que nós precisamos deixar aqui já firmado, né, é que a epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, né, aos Efésios, ela é escrita pelo apóstolo Paulo. Quem é o autor da carta é o apóstolo Paulo. Grave isso muito bem. Quem é o autor da carta é o apóstolo Paulo. E nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo, né? Os gentílicos, melhor dizendo. Então, o apóstolo Paulo, ele é responsável por 13 cartas, das quais é importantíssimo para a igreja e é imprescindível que você conheça todas essas cartas, todos esses tratados, toda essa teologia que existe nas cartas paulinas, né? Nas cartas a qual o apóstolo Paulo escreveu. E em especial, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. O que está falando aqui? A carta aos Efésios, né? A epístola aos Efésios, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo ainda estava no seu sofrimento, quando o apóstolo Paulo estava preso. Ele escreve a carta para os cristãos, ele escreve a carta para os servos do Senhor que com certeza precisavam ouvir o apóstolo Paulo, que com certeza precisavam ouvir. E bem destacado aqui é que o nome Paulo quer dizer menor entre eles, né? O menor. Então, quando nós vemos o apóstolo Paulo escrever para os gentios, isso dá a entender de fato que o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, né, ele de fato foi separado para a evangelização dos gentios, assim como os outros apóstolos foi separado para a evangelização de outros povos. Também o apóstolo Paulo, ele foi separado para sofrer, como Jesus disse em suas palavras, porque para mim importa que ele sofra pelo meu nome. Então, é muito bem destacado que o apóstolo Paulo, ele é o autor dessa carta aos Efésios. E não só como autor dessa carta, ele escreveu essa carta no sofrimento, né? Ele estava preso. Eu acredito que aqui o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele está animando os irmãos, ele está motivando os irmãos, porque pensa comigo, o apóstolo, o guru daquela época, né? O apóstolo Paulo, aquele que estava pregando sobre Jesus Cristo, aquele que tinha um autoconhecimento, por que não dizer o maior missionário da história, né? Depois do nosso Senhor, mas se tratando de ministério, se tratando de evangelização e se tratando de pessoas usadas pelo Senhor, o apóstolo Paulo, extremamente usado pelo Senhor Deus, agora se encontra preso. Você imagina os irmãos, os novos convertidos que estavam se convertendo em Éfeso. Imagina a situação dessas pessoas vendo o seu apóstolo, né, aquele que estava levando a palavra do Senhor, porque para muitos poderia soar a seguinte coisa: não, mas como que o apóstolo Paulo está sendo preso? Né? É o apóstolo, ele outrora
uma pessoa estava na janela, caiu e essa pessoa foi curada, né? Ele trouxe essa pessoa, né? Deus usou a vida dele. Outrora ele expulsava demônio e os demônios obedeciam. Outrora ele fazia isso e acontecia. E agora Paulo está preso. Isso é desanimador para muitas pessoas, né, irmãos? Porque, infelizmente, nós, como seres humanos, nós temos o péssimo hábito de sermos imediatistas, né? De querermos as bênçãos de Deus imediatamente. Às vezes, nós notamos que no meio evangélico existe o antropocismo, né? É um evangelho que às vezes centraliza no homem, né? Não diferente aqui. Eu acredito que o apóstolo Paulo, vendo essa situação, vendo que os novos cristãos poderiam questionar a prisão dele, o apóstolo Paulo então vai escrever a carta aos Efésios. Ele vai escrever, ele vai mostrar para os novos cristãos que apesar das algemas, que apesar da cadeia, apesar do sofrimento que ele estava passando, ele estava com Cristo. Jesus estava com ele, né? Ele não estava sozinho ali naquele lugar. Então eu acredito que uma das coisas mais importantes que o apóstolo Paulo passa para os cristãos de Éfeso é isso, né? Que apesar do sofrimento, é necessário que tudo isso acontecesse com ele, né? O que não nos coloca como pessoas especiais, no dizer melhor do que o outro, né? Quantas vezes nós vemos isso, pessoas que, porque guarda certos costumes, acha-se melhor do que o outro, né? E nós, como corpo de Cristo, nós não podemos ser dessa forma, né? Nós precisamos compreender que Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E se às vezes sobrevém um sofrimento na vida de um cristão, não é porque, igual existe por aí também aquele ditado, é porque fulano está em pecado, né? Não sei se você já ouviu essa pronúncia. Está acontecendo porque fulano está em pecado. Não, irmão, não é. É porque a Bíblia diz que nós passaríamos por tais situações, né? Então, deixei aqui esse pequeno comentário para nós aprofundar um pouco na carta aos Efésios, para nós entendermos um pouco o contexto da época, né? Porque nós estamos falando de uma época em que o cristianismo estava sendo perseguido. O apóstolo Paulo, nós vamos ver isso em lições mais para frente, que o apóstolo Paulo, ele sofre de forma duramente, né? Tem momentos que o apóstolo Paulo é dado até como morto, tanta pedrada que ele toma, né? Então, para muitas pessoas que pensam que seguir a Jesus se acaba o sofrimento, estão enganadas, irmão, né? Estão enganadas. Mas todo sofrimento, Jesus está do nosso lado. E não só isso, ele nos promete uma coisa muito forte, né? A salvação, ele nos promete, ele diz que ele vai salvar a igreja dele, né? Nós somos igreja de Cristo. Então, tudo isso que nós passamos nessa terra hoje são resultados, sim, do pecado de Adão, né? São resultados de tudo isso, mas são as aflições da vida, né? Mas o que nós temos que compreender é que Jesus passou com a gente, é que Jesus está com a gente. É isso que o apóstolo Paulo está passando para a igreja, né? Que apesar do seu sofrimento, ele não estava sozinho. Jesus estava com ele. Isso é uma motivação para que os cristãos pudessem continuar, né? Vamos aí então, olha, ó, a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 anos depois de Cristo aproximadamente. A partir desta premissão, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, aproximadamente, né, irmãos? Aproximadamente, essa é a data possível da autoria da carta de Paulo, entre 61 e 62 anos, né? Vamos falar aí dos sofrimentos, nós já estamos falando, mas vamos entrar um pouco mais. Os sofrimentos de Paulo. Teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Por quê, irmãos? Porque as pessoas queriam matá-lo, né? Paulo teve que sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso fugitivo. Você imagina, Paulo, outrora Saulo, um homem
respeitado na sua época, um homem que tinha cidadania romana também, né? Uma pessoa de conceito, e agora você vê o homem entrar dentro de um cesto e ser guinchado, vamos dizer assim, né? Descido pela janela para não ser morto, né? Para não morrer, para não passar por outras situações. E o interessante é que a missão do apóstolo Paulo, né, não era uma coisa que traria mal às pessoas. Ele queria apenas apresentar o Salvador, ele queria apenas mostrar que Jesus havia morrido, mas ele não morreu em vão, que o sacrifício de Jesus era para acessar, ir de encontro com todas as pessoas. Ele tinha isso como plano quando morre na cruz, né? Então, uma coisa que precisa ficar frisada aqui no nosso meio, aleluias, uma coisa que precisa ficar frisada aqui é isso, o sofrimento de Paulo. Olha só, teve que descer em um cesto. Outra coisa, foi expulso de Antioquia pelos poderosos das cidades, né? Quem é que não se lembra? Vou até abrir aqui a palavra do Senhor em Atos capítulo 13, se você quiser acompanhar comigo aí. Atos capítulo 13, olha o que diz aí, Atos capítulo 13, o verso 50 e 51. Ó. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Né? Então, você nota aqui que o apóstolo Paulo, ele mais Barnabé, foram expulsos daquela cidade, né? Foi expulso de Antioquia. Antioquia não quis ouvir Paulo pregar, Antioquia quis matá-los, essa é a verdade, que eles queriam acabar com a vida deles, né? Então, o que nós notamos aqui? Que homens poderosos se juntaram, fizeram um tumultozinho ali para tentar, de alguma forma, acabar com ali os planos do apóstolo Paulo mais Barnabé. E nós notamos que quando eles assim expulsa Paulo da cidade, Paulo simplesmente, olha só, o fato dele estar expondo o evangelho naquele lugar e estar havendo conversões. Paulo simplesmente ele bate a poeira dos seus pés e vai para outro lugar, né? Nós notamos que esse tumulto todo se deu porque pessoas estavam sendo transformadas ali, pessoas estavam se convertendo ali, e os poderosos daquela cidade não aceitavam aquela situação, né? Nós podemos até abrir um parênteses aqui para dizer, são aquelas pessoas, né? Elas nem querem ir para o céu, mas também elas impedem a outra de ir também. Né? Quando elas lançam palavras de maldição, lançam palavras desmotivadoras, né? Para que a pessoa não possa focar os seus olhos no céu. Então isso acontece, irmão, isso acontece com frequência. Né? Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos tomar certos cuidados. Né? Por quê? Porque é isso que acontece. Ó, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome no hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saulo. Sabe o que é interessante, irmãos? Na época passada, os antigos da época, principalmente aqui, né, vamos tratando de judeu, eles sempre procuravam chamar as pessoas homenageando, cada nome tinha um significado, e aqui, interessante aqui, olha só, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul. Ainda falando aí, irmãos, sobre o sofrimento de Paulo, em Listra, Paulo foi dado quase como morto, né? Em Atos capítulo 14, verso 19, aonde pessoas se juntaram para matar o apóstolo Paulo apedrejado. Nós vemos que na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Então o que nós notamos aqui?
vemos que o apóstolo Paulo, após a sua conversão, né, o que antes era Saulo, você vai ver que ele vai sofrer muitas situações, ele vai sofrer muito pela causa de Cristo, né? E ele faz questão de demonstrar esse sofrimento para que as pessoas não pudessem ver o evangelho de forma diferente, né? Servir a Deus não significa que você está isento das dificuldades da vida. Servir a Deus significa que a salvação do Senhor te alcançou. Olha só, foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Em Atos capítulo 17, verso 13 e 14, vemos que Paulo sofre perseguição dos próprios judeus, seu próprio povo, né? Seu próprio povo vai perseguir ele, vai fazer com que olha só, judeus apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Por causa disso, mais uma vez teve de fugir desses judeus que queriam a sua morte. O interessante, irmão, você sabe o que é? É que o apóstolo Paulo, quando está pregando, ele é tão convincente que faz com que outras pessoas que rejeitam a mensagem, né, se frustrem e usem de autoridade para tentar calar a voz do apóstolo Paulo. Mas o interessante é que Deus usa o apóstolo Paulo de forma muito forte, muito poderosa, né? Vemos aí também, ó, por pregar contra outros deuses em Éfeso. Pô, Paulo foi lá e pregou contra os deuses de Éfeso, né? Ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Porque você imagina, ele chegou, levou a palavra. Eu quero até aqui com você, nós estamos em um estudo da palavra de Deus. Abri aí no livro de Atos, Atos capítulo de número 19, olha só o que diz lá, Atos capítulo 19, o versículo 23 a 26, diz assim, ó: por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Notem que a preocupação deles não era nem com os deuses que eles seguiam, né? Mas era com o capital que gerava, com as imagens que eles faziam, né? Com os artifícios que eles faziam. Então o que eles fazem, né? Aqui você vê uma pessoa incomodada com a situação, que está vendo que o seu lucro está sendo barrado, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai chamar todos os outros, vamos colocar assim hoje, né? Os outros empresários, né? Os empreendedores da época, né? E vai dizer, olha, tem um cara aí, que esse cara está pregando um tal de Jesus aí, só que tem um detalhe, ele está pregando contra os deuses, e se ele continuar, ele está sendo muito convincente. Se ele continuar, ele vai fazer com que o povo deixe de comprar os nossos artifícios. Vocês sabem que o nosso dinheiro, a nossa riqueza, a nossa prosperidade, ela vem dessas imagens, ela vem da deusa Diana, ela vem dos outros deuses, né, as imagens que são feitas, e se ele continuar pregando assim, tanto convencimento, ele vai levar as pessoas, e isso vai nos causar um grande prejuízo. Olha aí, ó. E estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então aqui você nota que a preocupação dessas pessoas não era em si a própria religião ou em si a própria adoração dos deuses delas, mas sim juntou esse grupo de empreendedores, vamos colocar assim, para discutir a respeito de negócio. Olha, se esse Paulo continuar pregando, vai acabar com o nosso negócio. É a mesma coisa de hoje em dia, né? Da mesma forma que existe lobos por aí pregando uma falsa mensagem, um falso evangelho, né? Tem outros que vêm defendendo a causa de Cristo, e aqueles que defendem mesmo, essas pessoas são perseguidas, né? É uma dura realidade. Olha só, preso e enviado a Roma, sofre um naufrágio em Mileto. Em Atos capítulo 27, vamos aí, nós já estamos com a Bíblia aberta na mão, vamos ler a palavra do Senhor que diz aí, ó, verso 13 ao verso 20, olha só. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram ponteando mais de perto a ilha de Creta.
Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando a sota-vento de uma iota chamada Cloud, a custa conseguindo recolher o bote, vamos ao verso 20. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Dissipou toda a esperança de salvamento. Então, você nota que, olha só, Paulo, preso e enviado a Roma, ele sofre um naufrágio. Ele tem que lidar com uma situação muito difícil. E eu fico imaginando, irmão, você sabe o quê? Que nós estamos falando do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, né? Um homem que tinha uma dupla nacionalidade, vamos dizer assim. Paulo, ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana, né? Ou seja, na época, um romano, nós sabemos que era uma pessoa que ela tinha por ter o Império Romano como o maior império da época, vamos dizer assim, eles tinham privilégios. Só o fato de ser romano já os colocava acima de muitas pessoas, né? Então o apóstolo Paulo, ele tinha isso com ele. Então, quando Paulo sofre todas essas situações que nós estamos lendo aqui, ó, na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa, foi decapitado por Nero em Roma, né? Aqui já é o ponto final, o ponto ápice da história, né? Então você nota que o apóstolo Paulo, ele teve que padecer, ele teve que sofrer as aflições de um justo, ele teve que sofrer as aflições do Senhor Jesus, né? Então, olha só, vamos aí agora para o segundo, ó, os destinatários da carta. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorria as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, olha só, a cidade de Éfeso é uma cidade importantíssima, cidade essa que aglomerava um centro político, cidade essa que aglomerava um centro comercial intensivo, grande, né? um centro comercial muito forte, principalmente na área da religiosidade, né? Como acabamos de falar, citar os homens que se acharam afrontados porque Paulo estava pregando sobre a falsa doutrina dos deuses, né? que só há um Deus, né? Então era um país, era uma cidade, melhor dizendo, onde as pessoas estavam acostumadas a lidar com todas essas circunstâncias, política, religião. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio. Então você imagina, irmãos, olha só. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente religiosa. Era uma cidade que cultuava a Diana, a deusa da fertilidade. Logo, por ser uma cidade com mais de 500 mil habitantes, se imagina que, de fato, em cada casa poderia ter lá a imagem ou qualquer coisa da deusa Diana, né? A deusa da fertilidade. Poderia se imaginar que ali, em qualquer lugar, tinha algum vestígio de comércio com relação às imagens, com relação aos artifícios, né? Com relação a todos os artigos que eram desenvolvidos para a deusa da fertilidade. E veio um homem chamado Paulo.
Esse homem começa a pregar o evangelho. E ele começa a expor a verdadeira palavra de Deus. Ele não foi ali para julgar ninguém, ele não foi ali para condenar ninguém. Ele foi ali para pregar a palavra do Senhor. E ali ele afirmou que há somente um Deus, né? E quando ele faz isso, ele incita as pessoas se sentem ofendidas, as pessoas, principalmente os comerciantes que dependiam do comércio das imagens, dependiam do comércio dos artifícios da época para ganhar o seu sustento, o seu dinheiro, né? Porque eles se apoiavam nessa doutrina diabólica, né? E o que que acontece? Vem Paulo e começa a pregar contra tudo isso, né? O resultado a gente acompanhou, o que que acontece, né? A igreja de Éfeso. Agora vamos aí para um ponto importante, a igreja de Éfeso. Para quem é a carta que o apóstolo Paulo escreve? Ele escreve a carta para a igreja de Éfeso. Ele escreve a carta para os cristãos que estão ali. Ele escreve a carta para cristãos que muitas das vezes estão desmotivados, estavam desanimados, estavam preocupados, estavam sem saber o que fazer, qual passo tirar, qual passo dar na próxima. Ele escreve essa carta para eles para reanimá-los, trazê-los mais uma vez para a expectativa da vinda do Senhor, para a expectativa da fé. Né? Olha só, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Olha só, Paulo não foi lá um dia e pregou, não. Paulo ficou lá 3 anos. 3 anos ali ministrando a palavra. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses e, como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando no salão alugado na escola de Tirano. Então você nota que o judeu, ele negava a palavra do apóstolo Paulo porque eles não acreditavam que Jesus de fato era o Messias, né? Para eles não tinha base para aquilo que Paulo estava falando. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fica ali ministrando a palavra do Senhor, aqui muito legal ser apontado aqui, ó, conduziu, batizou no Espírito Santo, em seguida, olha só, 12 discípulos, ele fez pessoas para estar ali levando, continuando a palavra do Senhor naquele lugar, né? Um importante fato, irmãos, é que todos nós temos que fazer discípulos. Por que fazer discípulos? Porque a igreja do Senhor, ela precisa de todos os dias ser motivada a crescer na graça, no conhecimento, na busca constante, né? Então, olha só, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Aquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, e segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então a cidade de Éfeso, apesar de ser uma cidade extremamente religiosa e apoiar o seu comércio sobre os artifícios da época, a cidade também passou a ser palco de grandes pregadores, passou a ser palco de grandes influenciadores da verdade. Passaram a ser palco de heróis da fé, né? Pessoas que foram ali, ministraram a palavra, ganharam almas para o Senhor na cidade de Éfeso, né? Então, olha só, a saudação da epistolar. A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele dirige aos santos e fiéis de Cristo, isto é, aqueles que foram separados, consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz. Isso era uma expressão que Paulo tinha costume de fazer em todas as suas cartas, cumprimentar e falar quem estava escrevendo aquela carta, porque naquela época já existia o costume de falsas cartas que eram escritas por outras pessoas, dizendo ser do apóstolo Paulo. Então ele tinha uma maneira de se identificar como sendo aquele que estava de fato escrevendo a carta paulina para a todas as pessoas da qual foi destinado a carta, né, irmãos? Então, olha só, o esboço da Epístola aos Efésios fica assim na parte 1, ó, gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção,
né? Então, no capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos ver isso. Nós vamos ver no capítulo 1 a saudação, no 1 ainda, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. A parte 2, instruções práticas para a igreja, para os crentes, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo em relacionamento do lar, esta capacidade equipada para a batalha espiritual. Então, o que nós notamos aqui? Que a carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios é extremamente importante para nossos dias. Foi e continua sendo importante para os nossos dias. Nela é contida uma teologia, da qual um esclarecimento, da qual nós, como Igreja de Cristo, precisamos todos os dias aprender, todos os dias buscar para crescer de fato na graça e no conhecimento, né? A conclusão desta lição que nós tiramos aqui hoje, que nós lemos aqui hoje, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente por parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, eu quero aqui nesta primeira lição do segundo trimestre de 2020 dizer para você que nós iremos estar esse mês lecionando essas lições. Com certeza vai nos agregar muito conhecimento. Eu quero pedir para você se inscrever neste canal, deixar aí o seu like, é muito importante para que esse trabalho continue sendo feito, e deixar o seu comentário, o que achou da lição, se gostou, amém? Deus abençoe a todos, forte abraço.